Graça e paz, amados, em nome de Jesus, toda glória ao nome do Senhor. Louvado seja Deus, mais uma vez aqui na presença do Senhor para compartilharmos dessa palavra fiel, né? Palavra de Deus fiel, maravilhosa, poderosa, né? E viva e eficaz, verdadeira e digna de todo crédito, de toda aceitação, tá? Então, ao Senhor nosso Deus toda a glória, né? Graças damos ao nosso Senhor, tá? Vamos orar ao Senhor nesse momento, em nome de Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Teu Filho amado, nosso Salvador e Senhor eterno, nós oramos a Ti, ó Pai, louvamos e exaltamos o Teu nome, bendizemos ao Senhor, agradecemos ao Senhor toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus, que o Senhor nos tem abençoado, todos os benefícios que o Senhor nos tem feito, Pai. Te agradecemos em nome de Jesus. Te agradecemos, Senhor, pelo Teu cuidado, por Tua fidelidade, por Tua bondade, por Tua misericórdia, por todos os livramentos, por todos os benefícios, por tudo que o Senhor nos tem feito, nos tem dado em Cristo Jesus e por tudo que o Senhor tem preparado para nós, meu Senhor, no Teu reino e na Tua glória, Pai. Nós oramos a Ti, ó Deus, agradecidos por esse momento, por essa hora, por esse dia, por esse meio, Pai, que temos de nos comunicarmos, de estarmos juntos num só momento, na mesma fé, no mesmo Espírito, diante do Senhor, dependentes da graça do Senhor, para invocar o nome do Senhor, para termos comunhão com o Senhor, Pai. Te agradecemos em nome de Jesus, entregamos a Ti agora nossa vida em Tuas mãos, nosso espírito e alma e corpo entregamos ao Senhor e Te pedimos graça, Senhor, Te pedimos misericórdia, bondade e poder da parte do Senhor. Pedimos, ó Deus, que venha nos ajudar e nos abençoar em Cristo, a fim de que nós venhamos a compreender inteiramente, verdadeiramente, segundo a medida da Tua graça em nós, a Tua palavra, Pai, a fim de que venhamos a dar muito fruto para o Senhor e assim seremos Teus discípulos. Então, Senhor, abençoa este momento, abençoa cada vida, cada irmão, cada pessoa, cada lar, cada família, cada lugar, Pai, onde esta palavra está chegando agora, onde esta oração está alcançando neste momento em que há uma ligação entre nós e o Senhor, através deste canal, Pai, manifesta a Tua glória, multiplica a Tua bênção sobre nós, vem fazer algo especial, meu Senhor, neste momento, nesta hora, em nome de Jesus, para a salvação de muitos, para a alegria de muitos, para a cura, para a libertação, meu Pai, para a edificação, exortação e consolação também em Cristo, para conhecimento de Deus, para crescimento espiritual, meu Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos a Ti, ó Deus, agradecemos, pedimos também a Tua direção e a Tua bênção na palavra que vai ser lida e será exposta também, em nome de Jesus. Esta, Senhor, é a Tua hora, glorifica o Teu nome e abençoa a Tua igreja nessa hora, que está reunida em Tua presença em vários lugares, em muitos lugares. Em nome de Jesus, seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe. Em nome de Jesus, para sempre. Amém. Então, queridos, nós estamos em nome de Jesus, na presença do Senhor, tá? Para desfrutarmos aqui de mais uma vez um momento na presença de Deus, até que o Senhor nos abençoe, os de misericórdia, bondade, traga graça, traga salvação, traga cura, traga estabilidade, né, e normalidade na nossa cidade, na nossa terra, na nossa nação, para que a gente possa, de fato, estar reunidos na presença de Deus, para adorar a Deus, para cultuar ao Senhor como lhe é devido, como nós devemos, como nós precisamos, como se faz necessário, para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós sabemos que o nome do Senhor também é glorificado, através das lives que são feitas, através destes momentos que nós passamos unidos na mesma fé e que estamos, eu na minha casa, você na sua casa, ou no lugar onde você estiver agora, seja no trabalho, seja onde for,
Jesus está aí, o Senhor Deus está presente aí, o Espírito do Senhor se faz presente aí, e o nome do Senhor é glorificado, tá? Mas Deus, ele nos manda que venhamos a nos congregar. O próprio nome igreja, né, significa congregação, significa reunião, né? Assembleia. Igreja é uma assembleia, uma igreja é uma reunião, tá? É um povo congregado, é um corpo reunido, né? Os membros do corpo de Cristo reunidos. Então, Deus assim estabeleceu, né? Ele tem o controle sobre todas as coisas, e nós oramos a Deus para que nós, os servos dele, que estamos sentindo falta e muita saudade dos irmãos e do culto em si, né? Porque não é só dos irmãos, é daquela presença maravilhosa que a gente desfruta dela juntos, né? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, que nós possamos orar cada vez mais, e com toda a fé e certeza e convicção de que o Senhor fará tudo passar, e que a gente volte a cultuar a Deus como devemos, como convém em Cristo Jesus, tá bom? Então você vai abrir sua Bíblia hoje, continuando o Evangelho segundo João, tá? Capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 8, nós vamos ler. João 12, do 1 ao 8, tá bom? É o texto principal nosso aqui, que nós vamos ler em nome de Jesus. Diz assim, né? O título é Jesus ungido por Maria em Betânia, né? Maria, irmã de Marta e de Lázaro, tá? Então, diz assim: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele, Jesus, à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto ele disse, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes, né? Então vejam só, tá? Há uma situação aqui, Jesus Cristo lá em Betânia, mais uma vez, né? A quem Jesus havia ressuscitado a Lázaro lá de Betânia, de entre os mortos, e deram uma ceia ali, e faltava 6 dias para que se acontecesse a Páscoa, né? Enfim, a Páscoa dos judeus. E Jesus estava lá em Betânia, né? Na casa de Lázaro, Maria e Marta, e deram uma ceia ali, né? E durante aquele episódio ali, né? Marta estava servindo, Maria pega, né, uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, e ela vai e unge os pés do Senhor, né? E enxugou os pés de Jesus com os seus cabelos, né? Olha que coisa maravilhosa, né? Que devoção, né, irmãos? Que devoção, né? A gente encontra nessa mulher. Ela unge com o nardo puro, muito precioso, muito caro, e nós vamos ver aqui, né? Muito caro, e ela unge, ela molha, encharca os pés do Senhor Jesus e enxuga com seus cabelos, né? E o cheiro perfumou a casa toda, né? A casa toda ficou com aquele cheiro maravilhoso. Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, né? Que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Ou seja, 300 denários, né? Um denário era um dinheiro equivalente a um dia, né? 300 denários, aquele nardo puro ali, era o equivalente a um ano de trabalho de uma pessoa, né? Imagina você, né? Ela pega aquela vasilha lá com nardo puro, muito precioso, era o equivalente a um ano de trabalho de uma pessoa, né? 300 denários. E ele, poxa, por que não vendeu e deu aos pobres, né?
mas ele disse isso não porque ele tinha cuidado dos pobres, mas porque ele era ladrão. Né? E tendo a bolsa, ele é que andava com a bolsa das ofertas do Senhor. Né? Tudo que as pessoas ofertavam ali, ele metia a mão e roubava, porque ele era ladrão. Tá? Jesus sabia a intenção dele. Jesus sabia que ele não tinha cuidado nenhum com os pobres. Jesus sabia que ele era ladrão. Jesus sabia desde o princípio que era Judas. Tanto que ele disse, não escolhi eu a vós os 12, contudo um de vós é um diabo. Né? Então Jesus, a Bíblia diz que desde o princípio sabia quem o haveria de trair. Jesus sabia, né? Jesus conhecia e conhece a natureza humana, a natureza do homem. Ninguém precisava dizer a Jesus alguma coisa, porque ele sabia, né? A respeito de Judas, quem era Judas. Né? Jesus sabia porque teve também que escolhê-lo, porque o único ali naquele meio que poderia trair a Jesus seria Judas. Né? A Bíblia diz que Judas, quando ele morre, ele volta para o lugar de onde ele tinha vindo. Jesus diz que ele era um diabo, né? Um demônio. Judas era um diabo, um demônio. Então, o único dos discípulos que poderia traí-lo e que iria traí-lo, Jesus já sabia desde o princípio. Quando Jesus ele escolhe a Judas, ele já sabia quem ele estava escolhendo. Né? Então, está escrito, né, lá no livro dos Salmos, né, que aquele que mete a mão comigo no meu prato, levantou contra mim o seu calcanhar. Né? Então, exatamente, Judas, ele, na noite em que traz Jesus, ele mete a mão com Cristo no prato. Né? João, o discípulo que Jesus amava, né, ele encosta a cabeça no peito de Cristo e pergunta, Senhor, na noite Jesus diz, um de vós, em verdade vos digo que um de vós há de me trair. E os discípulos ficam todos preocupados, será sou eu? Senhor, sou eu? Senhor, sou eu? E João, o discípulo amado de Cristo, encosta a cabeça no peito de Cristo e pergunta, vem cá, Senhor, quem é? Diz aí, né? Fala para a gente. E Jesus diz para João, olha, aquele que mete a mão comigo no prato. E Jesus pega um pão e ele molha lá naquele molho e ele dá, e Judas mete a mão e come, e quando Judas come, Satanás entra nele, né, e ele sai, e Jesus diz, olha, o que você vai fazer, faça depressa. Né? E as pessoas que estavam ali pensavam que ele ia comprar alguma coisa para dar para pobre, etc., alguma coisa necessária a eles ali. Judas estava com eles há 3 anos, né? Participou de tudo ali com eles, né? Pregou o evangelho, operou milagres, e contudo era um demônio, né? Era um diabo. Né? Então Judas o traiu, então Judas sai, né? E se cumpre a palavra que diz, aquele que mete a mão comigo no meu prato, o meu companheiro, levantou contra mim o seu calcanhar, simbolizando a traição de Judas. Jesus sabia que Judas é quem iria traí-lo. Tá? E quando ele fala aquilo, ó, por que não se vendeu esse nardo preciosíssimo aí por 1 ano de trabalho de uma pessoa e deu aos pobres? Mas não é porque ele tinha cuidado com ninguém, ele não tinha cuidado com ninguém, ele não tinha preocupação nenhuma com os pobres, ele era ladrão, ele queria roubar. Cristo sabia disso, mas Cristo não o envergonhou. Né? Cristo nunca o envergonhou, jamais o envergonhou e jamais o distratou. Né? Mesmo sabendo das intenções dele, mesmo sabendo quem era ele. Tá certo? Então Jesus diz, não, tudo bem, deixa que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, né? Porque os pobres vocês sempre têm, mas a mim nem sempre vão ter. Né? E acabou, passou aquilo ali. Tá? Agora vocês vejam o que são as coisas. Né? Você vê que Judas ele caminhou com Jesus durante 3 anos e pouco. Foi chamado juntamente como foi chamado Pedro, como foi chamado João, Tiago, filho de Zebedeu, Tiago menor, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Simão e Lucas, Mateus, e por aí vai. Né? Os discípulos de Cristo, né? Foram chamados para se tornarem apóstolos, e se tornaram apóstolos, com exceção de Judas. Tá certo? É onde Deus vai e providencia chamar Paulo. Né? Então, o que acontece? Ele passa 3 anos e meio ali com Jesus, ele participa dos milagres, ele assiste a muitos milagres, como todos os outros discípulos, ele evangeliza como todos os outros discípulos, né? E ele estava com Cristo, ele esteve com Jesus em todos os momentos, naquele período todo ali do ministério de Cristo na terra, e no entanto ele vai e trai a Jesus. Por quê? Qual o problema? Por que ele traiu a Jesus também? Ele, como sendo do maligno, né? ele como sendo do inferno, procedente do inferno,
Era impossível para ele que a palavra de Deus entrasse nele. Nós lemos isso aqui alguns dias atrás, né? Jesus disse que o fariseu não compreendia, aqueles judeus não compreendiam a linguagem dele, porque não eram das ovelhas dele. Judas não era das suas ovelhas. Tá? Aí você vê como a escritura ela é certa, né? Por Judas não ser uma das suas ovelhas, jamais a palavra de Deus encontraria lugar em Judas, né? Judas diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Judas não ouviu a voz do Senhor. Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, né? Judas não seguiu a Cristo. Estava com Cristo, ouviu a Cristo, mas não deu ouvidos à voz de Cristo. Não seguiu a Cristo, acompanhou, não seguiu, né? Para você ver como são as coisas. Muitas pessoas estão próximas a Cristo, e Cristo muito próximas dela, mas elas não conseguem perceber quem é Cristo. É como se a elas fossem vedado o conhecimento de Cristo. O próprio Jesus diz, ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Jesus fala isso várias vezes, né? Todo aquele que tem ouvido de Deus e tem aprendido, esse virá a mim. E o que vem a mim, de maneira alguma lançarei fora. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia, né? Então Jesus fala muito nesse Evangelho de João, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, elas me seguem, eu vou na frente, elas me acompanham, né? Quem não pode ouvir a minha mensagem, quem não pode compreender, é porque não é das minhas ovelhas. Então, no Evangelho de João, isso é muito claro, tá? Isso é muito claro. É como eu tenho dito, às vezes não e sempre, a gente que evangeliza, fala de Jesus, fala de salvação, fala do amor de Deus, do poder de Deus, da verdade de Cristo, né? Das consequências do pecado, do reino que o Senhor tem preparado para nós, das promessas do Senhor, também dos juízos que haverão de acontecer. E muitas pessoas não dão ouvido jamais, elas vão ouvir, e nunca se darão por satisfeitas. Como aqueles judeus perguntaram para Cristo, vem cá, até quando você vai nos deixar a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-nos de uma vez, abertamente. Jesus disse, olha, eu já falei e vocês não acreditam. Mas vocês não acreditam porque vocês não são das minhas ovelhas. Então, quem não é das ovelhas de Cristo, nunca jamais vai acreditar na palavra de salvação. É uma palavra de salvação em que a pessoa não acredita nela. A salvação chega e ela não acredita. A salvação vem até ela, ela não dá crédito, porque ela não é das ovelhas de Cristo. Veja o que é que acontece. Judas estava ali com os discípulos todos, tá? Judas vai e trai a Cristo. Judas era ladrão, Judas acompanhou a Cristo, operou milagres, evangelizou, passou por tudo que os discípulos passaram, aprendeu, né? Foi ensinado a ele tudo que foi ensinado aos outros discípulos também, né? Não houve distinção jamais e, no entanto, ele o traiu, tá? Então, qual era a visão que Judas tinha de Cristo? Que Cristo não era o Cristo. Judas estava com o Filho do Deus vivo. E para ele, Jesus não era nada mais do que um homem. Quantas pessoas Deus ele tem usado de misericórdia e de bondade, essas pessoas não acreditam, elas não conseguem nem ver as misericórdias do Senhor na vida delas, né? Tem gente que não tem olhos para ver as misericórdias de Deus na vida delas. Deus está ali pertinho, Deus está ali agindo, Deus está ali tratando da mesma maneira que Ele trata qualquer dos seus filhos, mas a pessoa não percebe. Agora veja a diferença, tá? Entre Judas e Pedro, tá? Mateus capítulo 14, né? A partir do versículo 13, a confissão de Pedro. Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13, né, vem até o 20 a confissão de Pedro, tá? É um trecho aqui que fala sobre a confissão de Pedro, né? Porque Jesus ele pergunta aos seus discípulos, aqui no versículo 13, quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles começaram a responder. Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Aí Cristo pergunta, mas vós, quem dizeis que eu sou? Ou seja, as pessoas dizem o que de mim? Que eu sou quem? Uns dizem que o Senhor é João Batista, né? Outros dizem que o Senhor é Elias, que reencarnou, né? Outros dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é algum dos profetas. Aí ele pergunta, mas vocês,
na opinião de vocês, quem sou eu? Né? É o que Cristo está perguntando aqui para eles. E Pedro, ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus responde a Pedro, bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, que significa Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Agora, captem aí, esta revelação de que Jesus Cristo, ele é o Filho do Deus vivo, isso não nasce do homem, isso não vem diretamente do homem, isso é uma revelação do alto céus. Isso é uma revelação de Deus para o homem, porque para aquele homem que Jesus Cristo, ele não é o Filho do Deus vivo, ele pode poder ouvir a palavra de Deus 1 trilhão de vezes, não vai mudar nada na sua vida. Jamais ele vai se arrepender, jamais ele vai se converter, jamais ele vai amar a Deus, tá? Mas aquele homem ao qual o Pai revela que Cristo é o Filho do Deus vivo, esse jamais o trairá, esse o servirá, esse o amará, esse vai buscar fazer a sua vontade e viverá para isso, tá certo? Então veja que na visão de Pedro, quem era o Cristo? Jesus Cristo era o Filho do Deus vivo. Tu és o ungido, o Cristo, o consagrado, o enviado de Deus, o Filho do Deus vivo. Para mim o Senhor é esse. Jesus diz, bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque não foi a tua inteligência, não foi a tua natureza, não foi a tua capacidade, algum dom especial em você que te revelou isso, mas foi vosso Pai, que está nos céus, quem te revelou isto. Tá? É o Pai que está nos céus, é o nosso Pai que está nos céus, que nos revela que Jesus é quem Ele é. Então, se Deus ele não revelar para mim e para você que Jesus é o Filho de Deus, jamais nos converteremos a Ele, jamais nasceremos de novo, jamais seremos salvos. Tá? Veja agora na opinião do mesmo João aqui, quando escreve a sua primeira epístola à igreja. Primeira epístola de João, capítulo 1, vamos lá. Versículo 1, tá certo? Diz assim, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, tá? João está dizendo, olha, ele era aquele que é desde o princípio, ele é aquele que nós temos ouvido, ele é aquele que nós vimos com os nossos próprios olhos, nós contemplamos, e as nossas mãos pegaram, aí aqui eu prefiro a versão revista e corrigida, que diz, nossas mãos tocaram da palavra da vida, tá? Esse versículo eu prefiro na versão revista e corrigida, nossas mãos, não é por causa do nome da igreja não, não é por causa do nome da igreja não, né? Mas, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, ou seja, para João, apóstolo João, Jesus Cristo era aquele que é desde o princípio, né? Aquele que, ao qual os profetas todos pregaram a respeito dele, né? Ele era aquele que João, pôde contemplar, e ele era aquele que João e os apóstolos puderam tocar nele, e tocaram na palavra da vida, tocaram na própria palavra da vida, na própria palavra viva de Deus, na própria palavra de criação de Deus, no próprio verbo vivo, no verbo da criação de Deus. Para João ele era isso. Para Pedro era o Cristo, o ungido, o Filho do Deus vivo. Mas para Judas, meu irmão, era uma pessoa que poderia ser vendida por 30 moedas de prata, e 30 moedas de prata era o preço que se pagava por uma prostituta, mas não era para ter uma relação sexual com ela não, era para comprar uma prostituta, era o preço que se valia, o preço da vida, né, de uma prostituta era 30 moedas de prata. Então você veja,
Jesus estava com todos eles ali. Para Cristo, para Pedro, Jesus era o Cristo, o ungido de Deus, o Filho do Deus vivo. O Senhor diz, bem-aventurado és tu, porque isso não vem de você não, esse entendimento, essa compreensão, essa crença não vem de você, mas é uma revelação que o nosso Pai, o Pai Celeste, é quem te deu. Por isso você é bem-aventurado, você é feliz porque o Deus Todo-Poderoso te revelou que eu sou o Cristo, o ungido, o Filho do Deus vivo. Amém, aleluia. Para João ele era aquele que é desde o princípio, que os profetas todos anunciaram, que eles puderam ver com os próprios olhos, tiveram a sorte de ver com os próprios olhos, e as suas mãos tocaram na palavra da vida. Aleluia! Mas para Judas, que estava com ele, que viveu tudo com eles, né? Tinha o valor igual ao valor de uma prostituta. Então, amados, é por isso que a gente trabalha na pregação, a gente faz de tudo, a gente ora, a gente intercede, a gente clama, a gente pede, né? A gente sabe que, como Cristo disse, olha, nenhuma das ovelhas que o Pai me deu, a vontade dele é que eu perca. Pelo contrário. Aí ele já nem disse se pode perder, se não vai, ele disse, pelo contrário, eu as ressuscitarei no último dia. Pronto. Acabou. Está selado. A vontade de meu Pai é que eu não perca nenhuma. Pelo contrário, eu vou ressuscitar todas as ovelhas que o Pai me deu no último dia. Que coisa maravilhosa, irmãos. Se o Pai deu uma pessoa para Cristo, o fim desta vida, o fim dessa pessoa, o resultado final, ela passa pelo que ela passar, e se ela quiser passar por um caminho muito ruim, ela vai passar. E Deus vai fazer passá-la por um caminho muito ruim, um caminho da desobediência, vai passar. Vai pagar o preço, tá? Vai pagar o preço. Porque a Escritura diz o quê? Quando você for ao magistrado com o seu adversário, procure acertar sua conta com ele ligeiro, enquanto você está no caminho, para que ele não te entregue ao magistrado, e ele te entregue ao oficial de justiça, e ele te encerre na prisão, e dali você não sai, até que você pague o último centavo. Então, meu amado, se tu não quer passar por problemas muito, muito, muito dolorosos, acerte o seu passo. Acerte o seu passo. Então, vejam bem, o nosso Senhor, ele é quem para você? Né? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Para mim, Jesus é aquele que era, que é e que há de vir. Amém, glória a Deus. Foi o Deus vivo o Pai Celeste que te revelou e cravou isso no teu espírito, na tua alma, na tua mente, no teu intelecto, no teu todo. E para você, Jesus é o Senhor, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Salvador vivo que veio à terra, a palavra de Deus que se fez carne e habitou no meio de nós, cheio de graça e de verdade, e a glória dele foi vista como a glória do Filho unigênito de Deus. Aleluia! Isso é revelação de Deus. Para você, quem é Jesus? Não, Jesus foi um profeta, Jesus é um ser iluminado, Jesus foi um espírito evoluído, Jesus foi um homem especial, Jesus foi isso, foi isso. Meu amigo, não houve ainda aquela revelação salvadora, porque em nenhum outro há salvação, diz a Bíblia Sagrada. O único caminho que leva a Deus é Jesus Cristo, né? João 14,6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida, né? Disseram para ele, discípulos, Senhor, nos mostra o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tá certo? A palavra do Senhor fala lá no livro dos Atos dos Apóstolos que em nenhum outro há salvação. Não há salvação. Quem morreu por você? Quem deu a vida por você? Quem tem a condição e teve a condição de dar a vida por você? Se a vida de um ser humano fosse suficiente para salvar o do outro, né? Para que Deus enviaria a Cristo? Mas Deus envia a Cristo porque nenhuma vida aqui vale uma vida. O estado do homem que nasceu nesse mundo, nasceu de mulher, nasceu em pecado, é um estado tal que nem a minha vida salva a sua, e nem a sua salva a minha. Você não salva um filho não lhe salva. E aí? Então Deus envia Cristo
para salvar a todo aquele que nele crê. Entenderam, queridos? Então, quem é Jesus para você? Tá? Quem é Jesus para você? Essa é a pergunta que faz toda a diferença. A resposta que faz toda a diferença. O conceito que faz toda a diferença. Às vezes a gente ouve alguém falar, Jesus é um espírito evoluído, Jesus é um ser especial, Jesus esteve na Índia para aprender com não sei quem. Jesus, meu irmão, Jesus, a Bíblia diz que tudo foi feito por meio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus ia para a Índia para aprender com o barro que ele criou, irmãos. Com o homem que morre e é comido de bicho que ele criou, e morre e é comido de bicho porque ele diz, você veio do pó e ao pó você vai voltar. Porque você pecou, então você, porque fez isso, e eu disse para você que no dia que você comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, você morreria, então você veio do pó, ao pó tornarás, porque és pó, e o homem morre. Então, imagine, o Criador dos céus e da terra ir para a Índia para aprender, né, com um povo daquele que infelizmente nem enxergar dar banho né, irmão? Cá para nós, né? É uma imundície só, né? Então Jesus foi lá aprender o quê, meu irmão? O hindu resolveu o seu problema? Não. O chinês resolveu o seu problema? Também não. O judeu resolveu o problema? Nem o judeu resolveu o problema deles. Tá? Então é Cristo quem vem e quem opera a salvação. Então essa história é mirabulosa, Jesus é aquilo, tá tudo bem. Para mim, Jesus é aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Príncipe dos Reis da Terra, o Senhor dos Exércitos, o Deus e o Rei de Israel, o Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir, né? Aquele que é santo, 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 eternamente santo e separado e puro. É um Deus que é um fogo consumidor, é um Deus que é amor, é um Deus que é luz. Né? A Bíblia fala 3 coisas específicas a respeito do Senhor. Né? A Bíblia fala que o nosso Deus, ele é um fogo consumidor, um fogo que queima, que destrói. O nosso Deus é um fogo consumidor. A Bíblia fala que Deus é amor, e quem não ama não conhece a Deus. Né? E a Bíblia fala que o nosso Deus, desde o princípio é dito que ele é luz, e que nele não há nenhuma treva, tá? Então ele é luz, ele é fogo consumidor, ele é amor. É o Deus de todo poder, é o Deus maravilhoso. Quem é Cristo? É o Filho unigênito de Deus, o Filho gerado de Deus, como está escrito no livro dos Salmos, né? Eu hoje te gerei, né? Pede-me e te darei as nações por herança. Acabou. É o único Filho gerado de Deus, é Jesus. A Bíblia diz que nós fomos gerados pela palavra da verdade. Cristo foi gerado diretamente de Deus para Deus. Nós foi da palavra da criação de Deus para Deus. Certo? Então, quem é Jesus para você? Isso aí vai fazer toda a diferença na sua vida e no seu destino. Tá? Quando chegar o último momento, quando chegar o seu último momento aqui na terra, é isso que vai fazer toda a diferença. Quem é Jesus para você? Tá? Que a graça de Deus seja multiplicada na sua vida, tá bom? O tempo passa muito rápido, gente, eu fico perplexo. Mal a gente começa a falar e o tempo já voa, tá bom? Então, que Deus abençoe você, meu amado, em nome de Jesus. Mas quem é Jesus para você? Tá? Quem é Cristo para você? Tá certo? Então, que Deus ele te abençoe, que Deus te ilumine, que Ele te dê graça, que Ele te dê luz, que Ele te dê salvação, que Ele te dê compreensão, que Ele te dê sabedoria, que Ele te dê a inteligência espiritual, tudo que você precisa para que você possa compreendê-lo e crescer na graça e no conhecimento do Filho de Deus. Tá bom? Então, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre você o brilho do rosto dele, que o Senhor sobre você levante o rosto dele e te dê a paz. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês agora e até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe vocês poderosamente, dê uma ótima noite, dê um ótimo restante aí de semana, estamos no meio da semana, que Deus continue a abençoar você até o sábado e por aí afora e para sempre, né? E que o Senhor nos traga salvação, traga cura, traga paz,
traga emprego, né? Traga justiça também, né? Tem que haver justiça também, tá? Mas que o Senhor nos traga oportunidade de trabalho, que o Senhor traga socorro, né? Como está escrito, né? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então é dele que vem e virá o nosso socorro, o socorro do Brasil, o socorro da nossa cidade, o socorro da nossa vida, da nossa família, virá e vem sempre do Senhor, que fez os céus e a terra. A ele, pois, toda a glória. Queridos, Deus abençoe, oremos para que a gente possa se reunir logo, tá? Em nome de Jesus, e cultuarmos ao nosso Deus e trabalharmos para Ele enquanto há tempo, né? Que vai chegar o tempo em que a gente vai partir para a eternidade e não vai ter mais o que fazer, não tem condições mais de fazer, tá bom? Deus abençoe todos em nome de Jesus e até sexta-feira a gente dá continuidade aqui às ministrações do Evangelho segundo João, que é aquele evangelho que deixa muito claro as ovelhas de Deus e os que não são ovelhas de Deus, os filhos de Deus e os filhos do diabo. A mensagem de João, tanto no Evangelho quanto na primeira epístola, fala muito claramente, uma separação muito clara em que há filhos de Deus e aqueles que não são filhos de Deus. Tá bom? É a Bíblia, não adianta reclamar. Que Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. Deus abençoe, paz do Senhor. Amém.